liberdade de imprensa é antigo e está na Constituição Federal de 88, que prevê a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo, sem restrições. O documento também veda toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Liberdade de imprensa, portanto, é o tema do Diálogos de hoje. E aqui no estúdio eu estou com o jornalista Elcio Costa. Seja muito bem-vindo, Elcio. Obrigado, é um prazer conversar sobre um tema tão importante na sociedade que a gente vive e no momento que a gente vive. Sem dúvida. Eu quero lembrar, gente, que a TV Câmara, como eu sempre falo aqui, preza pela acessibilidade e tem conteúdo 100% traduzido em Libras. Quem estará com a gente é a Ana Furtado e a Tamires Caetano, que todas as semanas acompanham aqui o Diálogos, viu? Bom, gente, olha só, a gente está falando sobre liberdade de imprensa, como você bem pontuou, né, Elcio, é um tema importantíssimo para ser falado sempre, principalmente nos dias atuais, né, a gente tem de reforçar. A imprensa no mundo, como no Brasil também, ela sempre foi atacada, né, independente do governo, direita, esquerda, desde lá atrás. Como que você vê o papel das instituições nesse momento? Você acha que estão preparadas para isso, né, para poder defender a imprensa nesse sentido, com vários ataques, né, que a gente vem sofrendo? Olha, o momento atual, ele é um momento sensível. Mas se a gente olhar a história do Brasil, desde as origens, né, da história contada, narrada, a liberdade de imprensa ela é pontual no Brasil. Você pegar, por exemplo, o período da colônia, não existia. O primeiro jornal brasileiro foi criado em 1808 em Londres, porque não podia ter imprensa no Brasil. O Brasil era colônia, a corte portuguesa não deixava. Depois da independência também houve lampejos durante o regime imperial. Da Primeira República, logo depois da proclamação da República, até mais ou menos o governo Getúlio Vargas, o primeiro governo Getúlio Vargas, também a liberdade de imprensa foi pontual. Existiu realmente liberdade de imprensa no Brasil entre 45, com a queda do governo Vargas, até 50, mais ou menos 64, com a ditadura militar, com o golpe militar de 64, com a ditadura militar, que cerceou a imprensa de uma forma escalonada inicialmente, mas depois bastante severa, até 1985. Na Constituição de 88, voltou a falar, o brasileiro ganhou o direito, e a imprensa brasileira ganhou o direito de ter liberdade para escrever, registrar, divulgar o que era importante, né? Nós temos uma liberdade de imprensa plena no Brasil? Não, né? Saiu um relatório agora recente do Repórteres Sem Fronteiras, né? Que é uma entidade, uma ONG que supervisiona, fiscaliza a liberdade de imprensa em todo o país, né? Em todo o mundo. E foi muito comemorado, inclusive, eu achei engraçado, né? Esse relatório, acho que é de maio, que o Brasil subiu, melhorou 10 pontos no ranking mundial de liberdade de imprensa. Melhorou, passou da miséria para a fome, né? Porque nós estávamos em 92ª posição, fomos para a 82ª posição. Exatamente. É muito pouco para um país que se quer democrático, né? Que se quer moderno, que se quer transparente das suas instituições, das relações com a sociedade. 82 num ranking de 189 é pouco para o Brasil. Então esse tema ele tem que ser cada vez mais discutido e mais pautado. Mas a Constituição garante a liberdade de imprensa. Mas a liberdade de imprensa está sendo atacada sobre o espectro da Constituição. Uma vez, por exemplo, que veículos são censurados, são proibidos de divulgar informação por decisão judicial. Uma censura prévia que não deveria existir no Brasil. Então esse tema é cada vez mais atual, precisa ser debatido, precisa ser defendido pela sociedade ou pelas instituições democráticas, porque sem a liberdade de imprensa nós vivemos um monólogo, né? E a sociedade não é um monólogo, a sociedade é o diálogo entre opostos, né? A liberdade de imprensa dá voz, às vezes, às minorias, a liberdade de imprensa dá voz ao que o governo de plantão
pode ser de direita, esquerda, centro, independente. Sim. Governos não convivem bem com a imprensa democrática, né? Nós tivemos vários casos, no primeiro e segundo governo Lula, de ataques à liberdade de imprensa. No governo Dilma, menos, Temer um pouco, mais casos, e governo Bolsonaro houve um conflito institucional quase entre governo e imprensa, e a mídia em geral, né? E no Lula melhorou um pouco, melhorou, mas não muito. Você pegar, por exemplo, esse relatório do Repórter Sem Fronteiras, melhorou. A Agência Brasil chegou a divulgar com otimismo essa melhora. Mas é uma melhora tímida, né? Você está com a febre de 42, baixou para 41, mas você ainda está com febre. Ainda temos muito que evoluir, né? E falando desse levantamento que o Elcio mencionou, ele é divulgado anualmente, né? O Brasil subiu 10 posições. E são o que eles analisam, gente, são vários quesitos, né? Como segurança, por exemplo, a questão da liberdade. E também uma outra coisa é que o Brasil, nesse mesmo relatório, apontou que é o segundo país da América Latina mais violento para jornalistas, foi considerado. Pede apenas para o México. Lá a gente sabe que tem uma situação bastante complicada, né? Os narcotraficantes, os cartéis, é uma situação muito complicada mesmo. E aí a gente traz aqui para a nossa realidade, né? Infelizmente são muitos casos, mas tem o caso do Tim Lopes, né? Que eu acho que ficou um dos mais famosos, em 2002, que ele foi morto quando fazia uma reportagem na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro. E recentemente, há 2 anos, a gente teve o caso do Dom e do Bruno, né? Sim. Que foram mortos na região do Vale do Javari, lá na região nordeste do Amazonas, por pescadores locais, né? Que eles denunciavam também pesca e caça ilegais, e aí eles foram também brutalmente assassinados. Enfim, são casos que ainda chocam, né, Elcio? E a gente precisa rever essas situações. Não dá mais, né, para profissionais cumprindo o seu ofício, né, seu momento de trabalho, né, serem ameaçados ou, no caso, terminar em tragédias, né, como essa, como o caso do Tim Lopes, Dom e Bruno e tantos outros pelo mundo. A gente está vendo agora o confronto, né, a guerra no Oriente Médio, também muitos jornalistas sendo vitimados. O Repórter Sem Fronteiras tem um levantamento que nos últimos anos 30 jornalistas morreram no Brasil durante o exercício profissional, quer dizer, por relação direta com a sua atividade profissional. Existe ali um adendo que isso ocorre fora dos grandes centros, o que o caso do Tim Lopes, vai na contramão, né? Tim Lopes morreu no Rio de Janeiro, queimado porque foi descoberto que ele estava infiltrado e foi executado pelo tráfico no que chamam de micro-ondas, né? Coloca a pessoa dentro de pneus, né? Pneus e coloca fogo. Teve o caso do Dom que você citou, mas esses casos são radicais e chocam. Mas a gente precisa ficar atento também para o que não é tão radical, mas, por exemplo, a gente tem um caso da Operação Boi Barrica, né? Que o Estadão foi proibido de publicar denúncias contra a família de Sarney previamente. Existe uma das grandes conquistas da imprensa do Brasil é o fim da lei de imprensa. Foi depois da Constituição, bem depois da Constituição de 88, e com o voto do Aires Brito, muito importante, que delimitou o fim da lei da imprensa. Por que a imprensa precisa ser regida por uma lei específica? O que você publica, o que você divulga, o que você mostra para as pessoas, está sob o Código Penal, né? Não existe censura prévia no Brasil. Você não pode ser condenado por um crime que eu não cometi. Você vai cometer um crime. Então, na realidade, a justiça, em determinadas ocasiões, está atraindo para si o papel de censora, o que é um papel muito perigoso, né? Porque não pode existir uma censura prévia. Você pode falar o que quiser, não, existem limites dentro da própria liberdade de expressão, mas você é responsável por aquilo que você publica. Eu fui editor de jornal durante muito tempo. Nunca fui condenado. Eu tive mais de 40 processos. Por quê? Na realidade, o que você publicava, você tinha prova, você estava pautado e você tem o ânimos narrandi, você tem o direito de narrar aquilo perante a sociedade.
situações bastante delicadas. Né? E Mas lembrando, né, Elcio, que os jornalistas nós sempre nos baseamos em fatos, né? Isso é checado, rechecado várias vezes e também sempre o papel da comunicação sempre preza pela pluralidade das informações, né? Sempre é procurado os dois lados, é importante a gente frisar isso também. Bom, para continuar o nosso bate-papo, eu gostaria de chamar, né, a gente está aqui com o Elcio, mas além dele, a gente está com a advogada Mônica Galvão, que é membro da Comissão de Liberdade de Imprensa da OAB São Paulo, também representante do Instituto Torna Voz, né, que justamente faz todo esse trabalho, né, de dar voz à imprensa, defender o trabalho da imprensa também. Seja muito bem-vinda, Mônica. Obrigada, Daniela. Boa tarde, Elcio. É um prazer estar aqui discutindo esse assunto tão importante. E, Mônica, a gente vive também, né, a nível mundial, períodos complicados de ataque também à democracia. E aí, há o flerte ali, né? A democracia e a liberdade de imprensa, elas estão conectadas, né? Sim, estão amplamente conectadas. Na verdade, o que a gente vê é que não basta a gente ter leis que protejam a liberdade de imprensa. É necessário que exista um espírito de proteção à liberdade de imprensa. É necessário que a sociedade se una em torno de proteger a imprensa e a livre manifestação do pensamento. Porque é muito comum, a gente costuma dizer, todos são a favor da liberdade de imprensa. Se você perguntar para as pessoas, né, esses valores, assim, alguém é contra a liberdade de imprensa? Não, todos são a favor. Mas enquanto nós não tivermos um espírito democrático, de aceitar opiniões diversas, de saber conviver com o diferente, de aceitar que as pessoas têm prioridades diferentes e que isso tem que ser harmonizado com as de cada um, aceitar o espírito democrático, a liberdade de imprensa ela cai no vazio. As pessoas públicas têm que aceitar as críticas, as pessoas têm que aceitar que as informações sejam divulgadas com relação a si, isso tudo tem que ser acolhido como parte do processo democrático e só isso vai garantir que a liberdade de imprensa seja verdadeira no país. Então, não importa eu ter lá na Constituição a garantia da liberdade de imprensa, a vedação da censura, é necessário que as pessoas, os juízes, as autoridades aceitam e acolham esses valores para si, mesmo quando seja incômodo. Sem dúvida. Bom, a Letícia Keller, ela foi às ruas e perguntou para a população se eles já receberam fake news. A gente fala porque a fake news, ela também está ligada nesse processo. E o que elas acham sobre a liberdade de imprensa? Vamos conferir o que o pessoal respondeu. Você rapidinho, você já recebeu fake news? Acho que sim. Já, várias vezes. E o que vocês acham da liberdade de expressão da imprensa? Então, depende, né? Liberdade de imprensa, desculpa. A liberdade de imprensa depende. Se for para propagar a verdade, a gente concorda. Quando começa a propagar muita fake news mesmo, como o próprio nome diz, eu acho que aí sim tem que ser barrado. Porque senão é muita desinformação. A sociedade em si ela já está sendo desinformada a cada dia. E se tem poucos veículos que ainda transmitem a verdade, é esses que tem que permanecer. Os demais, pode acabar tudo. Vocês já receberam fake news no celular? Da minha mãe. E-mail e tudo mais? Já sim. O que vocês acham da liberdade de imprensa? O que vocês acham da liberdade de imprensa? Que liberdade de imprensa? É importante a liberdade de imprensa, sim, para o pessoal poder se comunicar e tudo mais, ter toda essa liberdade de várias opiniões, assim. Eu acredito que para manter o direito de todo mundo, assim, de ter uma opinião formada, seria bom. Mas é claro que tem que ter essa preocupação com coisas falsas, assim, né? Você tem que ter a liberdade, mas até um certo nível, assim, para saber discernir o que é falso, o que é verdadeiro também. Tá aí, agradeço a Letícia, ao pessoal também que respondeu. Foi falado ali no começo, né, de liberdade de expressão. Esse é um direito universal, né, de todos. E a liberdade de imprensa, ela também está ali no paralelo, né? Uma também complementa a outra. Elcio, a gente viu das pessoas que responderam, né, que falaram sobre se foi para propagar a verdade, sim, né?
houve, né, um racha, né? As pessoas elas estão muito desconfiadas de muitos veículos. A gente sabe que há sim veículos de, né, seja de rádio, televisão, revistas, portais que são sim tendenciosos, né? Como a gente lidar com isso? Porque há uma descredibilização da imprensa por parte da população, né? A gente tem percebido isso ultimamente. Isso não é só no Brasil, isso é um movimento que aconteceu em vários países de contestar a credibilidade dos veículos de informação tradicionais. Televisão, rádio, jornais, etc., portais tradicionais. Principalmente quando não fala aquilo que você quer ouvir, Exatamente, né? quando não ecoa a sua ecologia. A Mônica falou uma coisa importante que dá para extrair, que nós vivemos hoje ela falou que é preciso que as pessoas incorporem a defesa da liberdade de imprensa. Hoje a gente vive um sistema mental, talvez, de intolerância. Nós desacostumamos, como sociedade, a escutar uma crítica. Se você torce para o São Paulo, você não gosta de ouvir alguém falar bem do Corinthians, por exemplo. Essa crise de intolerância é que leva a esse tipo de comportamento. Se eu não gosto de uma emissora de televisão, eu mudo de canal. Eu tenho esse direito de mudar de canal. Se eu gosto de escutar uma emissora de rádio ou um portal, e eu não gosto de outra, eu não acesso. É o mercado, é o direito do consumidor de informação que ele deveria nivelar esse mercado e mostrar caminhos, né? Eu acho, independente de muita gente, que os veículos podem ter um ponto de vista. Por exemplo, a emissora Jovem Pan, até pouco tempo atrás, ela comprou uma visão política de gestão no Brasil. Eu acho que é direito dela. O mercado depois a rejeitou. Isso é problema dela. Eu acho que pode ter. Nos Estados Unidos, os veículos, eles declaram seu apoio aos candidatos na eleição presidencial. New York Times em editorial, ou seja, Washington Post em editorial. Isso é um direito do veículo. Agora, você consumir ou não aquela informação é um direito meu. Eu gosto do New York Times, vamos dizer assim, né? Vou na posição dele, consumo aquela informação. Agora, descredibilizar, querer extinguir um veículo porque eu não concordo com ele, ou querer estigmatizar um veículo porque eu não concordo com ele, tirar verbas publicitárias, embora ele detenha uma grande fatia do público, né? Porque quando você distribui como governo verba publicitária, você tem que fazer de forma técnica e não de forma ideológica. Então, isso é uma coisa que é um viés errado. Então, a questão de querer... Nós estamos muito impregnados desse sentimento de intolerância, os veículos estão fragilizados, os veículos todos passam por um processo gerado pela tecnologia, né? Antigamente a imprensa detinha o monopólio do debate, hoje não tem, o que é muito salutar, não é ruim, é salutar, porque o cidadão participando é que oxigena, é que traz ideias novas, é o que mostra o peso real da sociedade. Mas essa sociedade, infelizmente, também, ela pode tomar decisões erradas, caminhos errados, e aí o debate é cada vez mais necessário sobre que caminho correto trilhar. Eu não sei, eu não sou dono da verdade, mas eu acho que do debate é que nasce esse consenso. Sim, e Elcio, rapidamente pegando esse gancho, né, falando sobre a descredibilização da imprensa por parte dos cidadãos mesmo, também de ataques, né, recorrentes de governos, enfim. Como a imprensa pode responder a isso, a esses ataques, a essa descredibilização? Estou trabalhando bem, né? Porque a única coisa que se pode fazer é trabalhando bem. O jornalista, com o seu trabalho, e os veículos com uma linha editorial consistente, veículos que eu falo de modo geral, respondem a esse tipo de coisa, pontuam, respondem aos ataques e trabalhem bem, né? Acho que um bom jornalismo feito é uma defesa da sociedade, né? A informação é um instrumento de mudança, a gente tem que acreditar nisso, porque se a gente não acreditar nisso, é sentar na cadeira e ver a banda passar, isso não pode acontecer. Sem dúvida. Mônica, queria voltar para você, né? A gente conversou com a população, foi falado também sobre as fake news, né? E a gente sabe que é bastante complicado, a gente está em um ano eleitoral também, ainda estamos numa polarização política
E aí tudo isso influencia e dificulta esse acesso à informação, né? Acho que a população tem que ficar atenta, até pegando um gancho no que o Elcio falou, de que os veículos regulares de imprensa ainda são a forma mais confiável de você checar uma informação. Então, quando você receber pelo celular, receber por e-mail uma informação com uma cara duvidosa, com um jeito estranho, muito exagerada, com uma linguagem muito histérica, a melhor maneira de você checar se uma informação é ou não correta é verificar se ela foi veiculada também num veículo regular de televisão, de jornal, um portal que você conheça, um site que você conheça, mas que tenha ali seus princípios editoriais divulgados, tenha seu responsável público. Então, a população também tem que se alfabetizar na maneira como ela recebe informações e não acreditar em tudo que vem pela internet. Então, na dúvida, procure um veículo mais tradicional de mídia e verifique se aquela informação também foi veiculada junto a esse veículo. Tem também uma dica super importante, que são as agências de checagem. Então, em resposta a essa mudança, né, no ecossistema de informações, as informações hoje em dia vêm de várias maneiras e muitas vezes sem assinatura, sem você saber quem é o autor daquela informação. Então, surgiram muitas agências de checagem. Eu não vou nem citar nenhuma, mas algumas são bastante sérias, tem algumas que têm parceria com veículos de imprensa, outra que tem parcerias com órgãos públicos. Então, também, na dúvida sobre uma informação, você sempre pode recorrer a uma agência de checagem. Mandar essa informação para a agência de checagem, que realiza a checagem da informação, então elas vão atrás da fonte, pesquisam se aquilo é verdadeiro ou falso e publicam se aquela informação é falsa ou verdadeira. Então, você pode ou mandar uma informação para checagem ou verificar se aquela informação que você recebeu foi ou não já objeto de checagem por alguma agência. Então, essa é uma dica interessante também. Sim, sem dúvida. Informe-se, né? Hoje são várias agências de checagem, como a Mônica mencionou. Procura lá na internet, vai encontrar rapidinho e não compartilhe, né? O mais importante, não saia compartilhando tudo que você vê pela frente. Informe-se, essa é a principal ferramenta para a gente conseguir, né, acabar com esses casos e na luta contra a fake news. Bom, a gente vai para uma rápida pausa, daqui a pouquinho a gente retoma. Hoje estamos falando sobre liberdade de imprensa aqui no Diálogos. É rapidinho, fique com a gente. De volta com Diálogos, hoje estamos falando sobre liberdade de imprensa e quem está aqui comigo no estúdio é o jornalista Elcio Costa. Elcio, a gente tem falado aqui no programa, né, que com a liberdade de imprensa ela é essencial para a manutenção da democracia também. E esse ano, a gente comentou com a Mônica, é ano de eleição, né, eleições municipais também, e a gente tem que reforçar também, né, esse trabalho que vai ser muito importante, ainda mais em tempos de fake news também, o trabalho da imprensa ele se faz ainda mais necessário também em todo esse processo eleitoral, né? A eleição sempre é um desafio para a imprensa. A imprensa séria, né, responsável de cobrir uma eleição de uma forma mais imparcial possível, né, dando espaço para que cada um apresente as suas ideias, colocando as ideias apresentadas em xeque, né? Muitas vezes as ideias são estranhas, né? Em eleição surgem ideias fantásticas que de repente vão virar políticas públicas, mas existe muita bobagem. Então, esse balizador do debate pela imprensa é importante. Hoje os canais são diversos, né? Hoje você fala diretamente com o eleitor pelo telefone, né? A informação está na palma da mão de todo mundo. Então, o papel balizador ali é interessante e o desafio é, mais uma vez, ser o mais imparcial possível. A gente consegue isso? Difícil, muitas vezes não. Né? Eu ia te perguntar, isso da imparcialidade é possível na sua visão? Esse é o maior desafio. Escolhas, né? Esse é o maior desafio. Se você escolhe, por exemplo, um assunto para ser pauta aqui do programa, você já está tomando um ponto de vista. Né? Agora, o interessante é que você ouça as pessoas envolvidas de um lado, de outro, medie esse debate para que não você que está apresentando, não eu que estou participando, mas quem está assistindo,
de repente saia com uma ideia diferente, receba uma informação nova, ele processe aquilo lá e chegue ele ao ponto de vista. Esse é o mundo ideal, né? Mas, geralmente, a imparcialidade é o maior desafio que nós temos na profissão, na carreira, e é complicado, nem sempre é possível. Sim. Bom, olha só, a repórter Vanessa Nascimento, gente, ela conversou com um cientista político e ele falou também um pouquinho sobre as fake news, né? Não tem como fugir dela, e também sobre essa polarização política que a gente vive no país. Vamos acompanhar então e depois a gente debate um pouquinho, né, em cima do que ele falou. Oi, Dani. Pois é, falando em liberdade de imprensa, eu estou aqui com o professor José Luiz, ele que é cientista político, vai falar um pouquinho mais sobre isso com a gente. Professor, obrigada, viu, por nos atender. A crescente polarização política no Brasil tem gerado tensões significativas para a mídia. Como que essa polarização afeta a liberdade de imprensa e a independência dos jornalistas? Olha, de fato, essa polarização é um risco enorme para a independência dos jornalistas, para a própria liberdade de imprensa. Agora, uma imprensa responsável, uma imprensa saudável, que é aquela imprensa que pressupõe o direito à liberdade de imprensa, ela não pode deixar se levar pela polarização política e social que é inegável que o país hoje passa. É importante que a imprensa ela tenha sempre um olhar isento dos fatos, imparcial dos fatos, que apresente os fatos à população, à sociedade, e o julgamento a respeito desses fatos será feito de acordo com a moralidade de cada um. Nós até costumamos dizer que as pessoas têm direito a ter suas opiniões e interpretar os fatos tais quais colocados pela imprensa. A função dela é essa. Agora, as pessoas não têm direito de ter seus próprios fatos. Os fatos são dados objetivos, que estão aí. Compete à imprensa trazer, elucidar esses fatos, deixá-los transparentes para que a população faça o julgamento que ela, a população, entender cabível. Agora, quando a gente fala dessa forma da população, vem à tona a questão das fake news, né? Como que a população pode identificar essa fake news e realmente avaliar o que é liberdade de imprensa e o que é uma falsa informação? Olha, de fato, as fake news ou a desinformação, ela acaba sendo um mal do nosso tempo agora, né? Todos nós estamos sujeitos a sermos vítimas desse mal das fake news, da desinformação. O grande problema das fake news é que elas acabam meio que confundindo o nosso julgamento que a gente possa fazer sobre determinados fatos. Os fatos são apresentados de maneira completamente distorcida e com um viés ideológico, político, social, econômico muito claro. A ideia é fazer que a gente se sinta convencido de que determinados fatos têm que ser interpretados de tal maneira. Então, as fake news, elas nos retiram o direito que nós temos de fazer um juízo próprio, individual, singular sobre aquela situação concreta. É importante que a população esteja muito atenta a essas mensagens tendenciosas, mensagens que normalmente buscam mexer com nossas emoções, faz que a gente tenha uma relação emocional com aquela notícia, com aquilo que a gente está vendo, e a partir daí de uma análise um pouco mais criteriosa, um pouquinho mais com calma, buscar fontes confiáveis, veículos tradicionais de mídia, para a gente conseguir verificar se aquela informação que nós estamos recebendo, se ela de fato é uma informação verdadeira ou se ela está de algum momento manipulada, e isso evidentemente acaba nos fazendo que nosso julgamento, nosso juízo seja comprometido. Dani, eu vou aproveitar que o professor também é professor de Direito numa universidade aqui de São José. Professor, como que fica essa questão? Porque, assim, às vezes a imprensa acaba sendo denegrida, né? Principalmente por questões políticas, né? Mas não partidárias. Para a população, como que ela pode identificar isso? Porque, às vezes, a imprensa acaba sendo mal julgada justamente por isso. O que, de fato, seria uma liberdade de imprensa acaba sendo uma represália, por exemplo. A liberdade de imprensa, ela é um direito que os veículos de comunicação têm, e a sociedade também, não só os veículos de comunicação, né? Que é de poder desempenhar o seu trabalho profissional, isento e imparcial, sem nenhum tipo de constrangimento por parte do Estado e nem das demais grupos sociais ou grupo social específico, né? De fato, as fake news, elas acabam fazendo com que determinadas pessoas acabem olhando para a imprensa de uma maneira negativa e fazendo o que você mesmo colocou, esse julgamento assim,
incorreto e julgamento ruim com base no trabalho da imprensa. Isso é muito ruim porque a imprensa ela é um pilar fundamental de uma democracia. A democracia pressupõe cidadãos e cidadãs que consigam fazer juízos políticos sobre as questões em torno da nossa sociedade, as questões mais importantes que diz respeito à nossa sociedade. A imprensa tem um papel fundamental porque ela que leva ao conhecimento do público fatos relevantes. E, como eu disse no início, são as pessoas que acabam, por conta própria, fazendo esses julgamentos morais. Quando acaba havendo, por parte de alguns grupos da sociedade, um olhar e uma postura agressiva em face da imprensa, contra a imprensa, a consequência direta disso é que a imprensa acaba perdendo prestígio social e não consiga desempenhar suas funções de maneira adequada. Quem é prejudicado lá no fim das contas é a própria sociedade, que acaba não tendo para si uma ferramenta importante de elucidação dos fatos e acaba sendo manipulada pela desinformação, pelas fake news, como a gente acabou de falar. Então, assim, ter um zelo especial, um carinho especial pela imprensa é algo fundamental para qualquer país democrático. Tá certo, professor. Dani, é isso. O professor falou e é verdade, né? Que todos olhem, todos os setores olhem com carinho para a imprensa. É com você aí no estúdio. Tá certo. Obrigada, Vanessa. Agradeço ao professor também. É isso, gente. Uma liberdade de imprensa é bom. Eu não digo para a maioria, Nelson, mas para a maioria esmagadora da sociedade, sem dúvida, que vai dar voz, né, às minorias. A gente precisa, é necessário, é um trabalho necessário, gente. Se, de repente, né, foi falado alguma coisa que não né, não diz respeito à sua opinião, a sua ideologia, faz parte do jogo, né? Ou se assim funcionam as coisas. Bom, quero voltar agora para a Mônica. Mônica, você como uma representante da OAB também, eu queria que você falasse, né, qual que é o papel da instituição também em todo esse processo, né, para a gente, para auxiliar nessa, a gente falou que a imprensa ela está sendo muito atacada ultimamente. Como que a OAB ela pode ser parceira nesse processo também? Sem dúvida, a OAB tem uma tradição de proteção às liberdades individuais, tem um papel de fiscalização, eventualmente tem um papel ativo no ajuizamento de ações, no acompanhamento de processos, e vem exercendo essa função desde já antes da democratização, teve um papel relevante na democratização e segue atuando fortemente nessa área. Então, especialmente a Comissão de Liberdade de Expressão da OAB tem um olhar atento para todas essas questões. O judiciário também, devo dizer, ele é um parceiro importante na manutenção da liberdade de imprensa e de expressão. Há diversas decisões judiciais, inclusive do Supremo Tribunal Federal. Recentemente, o Supremo proferiu uma decisão super importante numa ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 7055, em que buscou estabelecer um meio de evitar o assédio judicial, estabeleceu regras para a responsabilidade da imprensa. Então, o Judiciário e o Supremo Tribunal Federal, especialmente, também têm uma preocupação em garantir esse direito. Eu também gostaria de fazer uma ressalva com relação à fala do professor. Eu acho importante chamar a atenção que, geralmente, as fake news, elas circulam com muita força nas redes sociais. E é importante que as pessoas saibam que as redes sociais se movimentam por algoritmos, por regras, que sempre nos entregam informações que confirmam a nossa opinião. É o que a gente chama de viés de confirmação, né? Então, a rede social... Nem um pouco neutros, né, Mônica? Nem um pouco neutros. Eles geralmente têm regras que vão nos entregando conteúdo que confirma aquilo que eles já acham que é a nossa opinião. Então se a pessoa tem um apreço por esse assunto, vou entregando sempre mais matéria sobre aquele assunto e geralmente cada vez mais intenso. Então isso tende a tornar a sua opinião mais fechada, mais conflituosa não, menos afeita a conflitos, tende a reforçar a sua opinião. Então, é sempre importante que a gente busque nos informarmos fora das redes sociais, através de meios de informação que tenham uma preocupação com a isenção.
porque essa não é uma preocupação das redes sociais. Uhum. Você falou rapidamente, para a gente continuar, do Instituto, me corrija se estiver errada, né, o Torna Voz, e vocês têm esse trabalho também de proteção à liberdade de imprensa. Conta para a gente, né, como que vocês trabalham quanto a isso. Sim, é um trabalho super bonito. O Torna Voz é um instituto que foi fundado aí durante a pandemia, e nós buscamos adotar atividades, condutas em favor da proteção à liberdade de expressão. Então, a principal área de atuação do Torna Voz é no financiamento de defesa de jornalistas. Então, quando um jornalista sofre um processo, o Torna Voz ajuda ou a contratar a defesa, ou a selecionar o melhor advogado, ajuda às vezes um pouco na orientação da defesa e também atua em causas relevantes para a liberdade de imprensa e para o jornalismo. Então, quando nós identificamos um caso que seja especialmente importante no Supremo Tribunal Federal ou perante outro tribunal, a gente tenta intervir nesses assuntos, enfim. Existe uma sociedade civil rica e que defende a proteção à liberdade de imprensa. Então, não é só o Torna Voz, nem só a OAB. Existe uma série de ONGs, institutos e mesmo órgãos públicos que se dedicam a isso. Então, no caso de uma ameaça à liberdade de imprensa, é importante que se saiba que se tem a quem recorrer. Sem dúvida. E é importante também, né, Elcio, que os veículos de comunicação, as quais o jornalista, por exemplo, ameaçado, ele está trabalhando desse suporte também, né? A gente vê casos aí pelo mundo, né? Vamos citar alguns, né, na China, na Rússia, né, que tem jornalistas sendo presos, né, envenenados. É importante, além dessas ONGs, né, da própria OAB, de várias instituições que trabalham em prol dessa causa, que também a empresa de comunicação ela dê essa assistência, esse suporte ao jornalista, né? Geralmente a grande empresa, a empresa tradicional, ela dá esse tipo de respaldo ao seu profissional, ao seu profissional que está em campo, né? Às vezes tem veículos menores que não conseguem, por uma questão ou outra não conseguem. É interessante a gente falar sobre liberdade de imprensa, se a gente mostrar que existe uma evolução do que é imprensa, né? Antigamente a imprensa era aquela imprensa tradicional, né? Jornalões, etc., as grandes emissoras de televisão. Hoje a imprensa mudou muito, né? Então a imprensa é o podcast, o que está sendo gerado nas favelas de São Paulo e Heliópolis, por exemplo, tem rádio. Então, a imprensa não é aquele organismo longe da gente, é perto da gente, ela pertence à sociedade. Não é só o Estadão, por exemplo, que mudou, agora está extremamente moderno nas suas redes, ou a Folha de São Paulo, ou o Globo, ou o Jornal Vale, aqui próximo a gente, que se mudaram, se atualizaram, mas a imprensa pulverizou, né? Então tem muita gente produzindo conteúdo. Quem produz conteúdo e divulga comunicação de uma forma organizada, está exercendo o direito de imprensa. Então, às vezes, é o pequeno que a gente precisa olhar, é o cara que está colocando a sua segurança em risco que a gente precisa olhar. Claro, você citou questões extremamente extremas, né? Como está acontecendo, por exemplo, na faixa de Gaza, ou o que está acontecendo na Ucrânia, mas nas periferias nossas, as pequenas cidades, as regiões fronteiriças, é onde muitas vezes está acontecendo esse jogo e a gente não está vendo. Sim, sem dúvida. E a gente falou também, né, sobre a questão da imprensa mudar, e hoje muitas pessoas estão se informando, né, pelas redes sociais também. Não vou entrar aqui no mérito, não, que é bom e não é, porque realmente facilita o acesso das pessoas, né? Mas aí é preciso ter esse grau, né? Você checar várias vezes, né? Não sair acreditando em tudo também, para não descredibilizar a imprensa, né? A Mônica citou uma coisa muito importante, que são os grupos de checagem, né? Os jornais, os grandes veículos têm seus grupos de checagem, mas a gente pode fazer isso de uma forma tão fácil também, né? Você receba uma informação de que o Corinthians é líder do Brasileiro, meu time está coitado, está no maior pindaíba. Por inteligência, eu já sei que não é verdade. Vai desconfiar, né? Mas se eu estou querendo acreditar, eu jogo no Google. E aquela informação já falou, isso é fake news. Você vai descobrir bem na sua tela, na palma da sua mão, se a informação que você acabou de receber já foi divulgada e foi checada, já foi divulgada e foi confirmada. Então, antes de passar para frente, perde uns segundinhos aí, porque
passar fake news para frente é igual o nariz da gente vai crescendo, vai ficando com o nariz de Pinóquio, né? Então não vale a pena. Sem dúvida. E além dos riscos, né, Ócio? Várias tragédias mesmo já aconteceram por conta de notícias falsas, né? Vai aumentando aqui e ali e aí depois, de repente, foge do controle. Mais uma pausa aqui no Diálogos e a gente volta para falar sobre liberdade de imprensa, para concluir aqui o nosso bate-papo. É rapidinho, viu? Fique com a gente. De volta com Diálogos. Na edição de hoje estamos falando sobre liberdade de imprensa. É o que a gente falou de muitos problemas que a gente já enfrentou, vem enfrentando até os dias atuais, mas a gente ganhou muitas coisas também, né? Como a lei de acesso à informação, que é importantíssima e vale reforçar que ela é universal, né? Às vezes algumas pessoas acham, mas só vale para isso, aquilo, ideologia A ou B, que acontece muito, né? Principalmente em épocas eleitorais. Não, é um direito que não só nós da imprensa, mas toda a sociedade ganhou, né? E é universal. Acho que o cidadão tem uma série de conquistas importantes que dão a ele mais poder como cidadão. A lei de acesso à informação, o fato de organismos públicos, governo federal, estados, prefeituras, terem os portais de transparência, essas informações sobre gastos públicos, qualquer pessoa tem acesso a isso. Isso é o empoderamento do cidadão, e o cidadão é a pessoa mais importante de todo esse processo que nós estamos discutindo aqui, né? Na realidade, a liberdade de imprensa, o direito de liberdade de expressão, são direitos individuais. São direitos individuais exercidos por um cidadão. Se a gente tira isso, nós não vivemos mais num Estado de Direito, né? Então, acho que esses avanços a gente tem que conquistar e comemorar, né? Cada vez mais e expandi-los. É possível melhorar o portal de transparência do seu município? Sugira, vamos, participe desse debate. É possível utilizar a lei de acesso à informação para determinadas, corrigir coisas, melhorar o trâmite das coisas dentro da sociedade, o conhecimento que a própria sociedade tem dela mesma, exerça esse direito. Hoje o cidadão pode muito mais do que há 20, 30 anos atrás. Sim, sem dúvida. Basta querer e ter interesse, né? Também muitas vezes, né? Basta querer participar. Exatamente. É mais fácil às vezes reclamar do que, né, ir lá participar do debate. Mônica, a gente falou aqui no programa de hoje muito sobre as redes sociais, né? Muita coisa vem mudando. A gente está falando muito também, né, da tecnologia, inteligência artificial e o como isso pode ser benéfico ou maléfico também, né, afetar a liberdade de imprensa. Aí a gente pode falar também, né, de softwares ilícitos, por exemplo, de espionagem, que a gente vê mundo afora também, como dosar esse debate, esse diálogo, né, que agora não tem mais como voltar atrás, são assuntos presentes no nosso cotidiano. Sem dúvida, a tecnologia nos atropela a todos e impõe adaptações. Então, para esse ano, a gente já falou um pouco das eleições, né? Existe uma preocupação enorme com o uso da inteligência artificial em produção de conteúdo às vésperas das eleições. Então, novamente, as pessoas têm que ficar muito atentas, porque com inteligência artificial, com os novos mecanismos de produção de imagem, de reprodução de áudio, você consegue imitar a voz, produzir imagens falsas, alterar imagens. Não sei se vocês já tiveram oportunidade, mas você consegue ver imagens que você juraria que são verdadeiras e que foram produzidas por inteligência artificial. E a expectativa é de que às vésperas das eleições nós sejamos inundados com informações, imagens, áudios com aparência de verdadeiros e que não necessariamente vão ser verdadeiros. Então, isso exige do cidadão muita cautela, muito cuidado,
que se informem, que busquem veículos sérios para se informar. Também achei super importante, o Elcio falou, a Dani falou também, dos pequenos veículos, porque os grandes veículos, a Folha, o Estado, a Globo, enfim, eles têm uma cobertura, às vezes, mais focada nas capitais, nos interesses nacionais, etc. Mas as pequenas cidades, muitas vezes, têm veículos, né? Como São José, por exemplo, tem veículos, tem jornais que se dedicam à cobertura local e que fazem isso de uma maneira responsável, séria. Então, é importante que as pessoas valorizem e apoiem seus veículos locais também e estejam atentas esse ano para o uso das tecnologias na produção de informações falsas. É isso, e olha só, o poder público, gente, pode e deve estar nesse caminho, na luta pela liberdade de imprensa. E nossa equipe, então, conversou com 2 vereadores sobre este assunto. Vamos conferir. Mesmo com algumas dificuldades, de algumas vezes, eu diria perseguição, algum tipo de pressão, eu acho que ela é livre. Ela é livre. Eu acho que no passado já foi pior ainda. Mas ela é livre. É que às vezes existem algumas divergências de opinião, né, alguns comportamentos. Então, às vezes cria-se uma dúvida, né, se é livre ou não. Mas eu diria que ela está mais para livre do que não. Ela é uma imprensa livre, mas ela já esteve ameaçada, né? No governo anterior, só nas entrevistas, nós tivemos uma jornalista aqui da região que foi... sofreu uma retaliação e ficou muito marcada, mas hoje acho que tem. Eu acho que a imprensa brasileira tem feito um papel importante, que é denunciando as fake news, porque é um enfrentamento muito importante, né, você dizer a verdade, né? E a fake news, infelizmente, elas estão aí pelo celular, pelas redes sociais, distorcendo muito a verdade. Uma colocação é isso, né? O poder público ele deve, né, pelo menos deveria, né, estar junto com a imprensa nesse sentido, né, para fortalecer a liberdade de imprensa no país. É um dos papéis dele, inclusive, né, como player dentro dessa sociedade cada vez mais diversa, mais moderna e conturbada que a gente tem, né, um dos papéis do poder público é de manter a calma, principalmente num momento como esse, né? Aliás, todos nós precisamos manter mais um pouco a calma. Eu falei da intolerância, a Mônica falou da inteligência artificial, que realmente os laboratórios, eleições municipais, principalmente nas capitais, vão ser o grande laboratório da eleição de 2026. Então, pode sair um Frankenstein ou pode sair alguma coisa boa. Então, é bom a gente ficar atento e o poder público é um grande parceiro. Sem dúvida, olha só. Nós também perguntamos aos vereadores, a Amélia, Naomi, no caso, e ao Robertinho da padaria, né, como que eles acham que se a liberdade de imprensa ela é importante e por quê. Vamos conferir a resposta dos 2. Fake news, que hoje é o maior problema. Ainda eu diria que é o meio de comunicação ainda mais confiável, né? Vou citar algum exemplo, por exemplo, um jornal, para você assistir um jornal, hoje você vai assistir nos meios de comunicação, para você de fato ter uma informação mais segura, né, confiável, de credibilidade, que você possa de fato seguir, né? Então, eu acredito muito e é necessário que a imprensa faça o seu papel, que ela possa ter total liberdade para poder trabalhar. Primeiro, defendendo a democracia, né? Eu acho que só tem um jeito de você defender liberdade de imprensa com a democracia. Então, eu acho que é fundamental a gente resgatar sempre, lembrar sempre. Aí, então, Mônica, a gente está aqui chegando nos minutinhos finais, nosso tempo está acabando. Que mensagem, conclusão, meio a isso tudo que a gente falou hoje, que você deixaria, né, para que a liberdade de imprensa ela não se abale cada vez mais, né, ela seja mantida? Eu acho que todos nós temos que ter claro que a liberdade de imprensa, a liberdade de manifestação é um valor de todos nós. Ele não funciona só para a imprensa, não funciona só para os jornais, não funciona só para os veículos. É o que garante que todos nós tenhamos acesso à informação de qualidade e possamos expressar a nossa opinião, os nossos entendimentos sobre o mundo. E isso exige que nós respeitemos os outros e aceitemos a diferença entre nós. É isso. Tá certo. Muito obrigada, viu, Mônica, por participar aqui com a gente.
Elcio, te devolvo a pergunta, né? O que a gente faz para a gente não voltar a tempos tão sombrios como a gente já viveu lá atrás, né? Com uma imprensa perseguida, como que a gente faz para ter esse caminho livre nesse sentido? Estimulemos a democracia. Espero que nunca a gente retome a ditadura. As ditaduras são ruins, sejam elas de direita, de esquerda, elas são ruins em si, não pela ideologia que elas representam. Então a gente só tem um caminho, é estimular a democracia e principalmente respeitar o direito do outro também se manifestar e ter opinião. Porque não é só eu que posso falar ou só eu que posso pensar. Principalmente o outro precisa ter o mesmo direito que eu. Tem um pensador antigo, a gente só vive de coisa moderna hoje, né? Mas tem um pensador antigo, acho que do século XVIII, se eu estiver errado, alguém vai me corrigir, que é Voltaire. Ele falava, vou adaptar uma frase dele: eu não concordo com nada que você pensa, nada que você diz, mas eu respeito o direito de você dizer e pensar. A gente tem que voltar um pouquinho lá atrás e ver que direito é para todos, não é só para mim, não é só para os meus amigos. E aprender a respeitar opiniões diversas, né? Que é isso que enriquece o debate para todos. Obrigada, viu, Elcio, mais uma vez, e seja bem-vindo sempre. Obrigado, é um prazer participar, prazer ouvir, inclusive, o ponto de vista das pessoas que participaram, é muito importante. É isso. E lembrar, né, gente, nós também, ninguém tem a voz da razão sempre, mas a gente precisa, né, passar informação sempre com base em dados, né, sempre prezando a pluralidade nas informações, e a gente precisa entender que a liberdade de imprensa é um benefício para todos, independente do seu pensamento. A gente precisa fortalecer a imprensa, né, e, consequentemente, o direito de todos. Para você rever este programa na íntegra, vocês podem acessar o youtube.com/tvcâmara-sjc, os canais 12.3, que é nosso canal aberto, o 7 da NET e o 9 da Vivo. Não tem desculpa para não assistir a TV, viu? A gente fica por aqui, mas semana que vem voltaremos novamente. Até mais!